ele tem que dar o verde? Tem que... Aí, está acabando. Aula 3, o ciclo de políticas públicas. Então, hoje a gente vai ter nossa quarta reunião aqui. Nós vamos falar do modelo para lidar com uma política pública, com uma trajetória, né? Então, a gente pode dizer que a política pública ela tem uma trajetória, né? Que é idealmente, seria um começo, um meio e um fim, mas uma das coisas que a gente vai discutir hoje é justamente uma das observações sobre o modelo do ciclo, justamente que essas fases, essas etapas, ou esses estágios, né, eu acho que a gente viu essas três terminologias aqui de partes do ciclo nas leituras, elas podem se sobrepor, elas podem acontecer não sequencialmente, elas podem voltar, né, porque todo o processo ele pode gerar a reformulação de cada etapa do ciclo. Então, eu vou colocar uma apresentaçãozinha aqui, para a gente começar a ir aquecendo nossa discussão. Então, pessoal, eu coloquei essa figurinha, né, porque ela representa um pouco da simplificação, né, que nós vamos falar agora. Então, o que é o ciclo, né? São etapas interligadas, que todas têm uma relação entre si, né? A gente vai ver que alguns autores aqui do texto da aula de hoje, elas deram mais ênfase a algumas partes, né, como sendo mais centrais no ciclo. Então, adiantando aqui, na minha leitura, o Hill e Rupp, né, aquele texto de 2002, eles consideram, né, que as etapas do ciclo, na verdade, giram em torno da implementação. Então, isso é um assunto para a gente discutir hoje, né, mas que, na verdade, o ciclo ele não é assim sequencial, né, harmônico. Na verdade, até é muito, né, eu vou até falar, ir um pouquinho mais longe, né, falar um pouco de ciência em geral e de ciências humanas e sociais em específico. Então, mas muito da nossa terminologia, ela é muito baseada em noções mecânicas, de terminologias de mecânica de física mesmo, né? Então, a gente fala muito em ciclo, a gente fala, por exemplo, em revolução, a gente fala em sistemas, a gente fala em insumos, saídas. Então, a gente tem muito das nossas tentativas de esquematização de fenômenos, né? Isso não é exclusivo das ciências humanas e sociais, mas se a gente olhar ciências biológicas, se a gente olhar outras ciências comportamentais, né, a própria medicina, a ideia de organismo, ou a ideia de... eu falei em biologia, a gente pode falar a ideia de reinos e filos e subreinos, é tudo muito organizado em termos da própria origem, né, da ciência moderna, que foi muito fundada em ideias mecanicistas. E a gente tende, né, porque a ciência, ela invariavelmente ela é uma simplificação da realidade, né? Então, o que é mecânica clássica? Na física, é uma simplificação dos fenômenos cotidianos, físicos, né? E uma criação de termos para isso, e não é diferente em outras ciências, né? No nosso caso aqui,
a gente está falando em ciências sociais aplicadas, e a gente acaba usando muito dessa terminologia, né? Esse próprio termo. Então, a gente pode olhar nesse título dessa aula, né? O que mais que a gente tem de terminologia, vamos dizer, mecanicista aqui? Viajando um pouco aqui, saindo um pouco do assunto da aula, mas eu acho que é interessante notar isso. É que minha internet caiu. Ela não é linear, né, professor? Não é linear, mas que ideia mecanicista é um ciclo, que a gente tem, né? nesse título da aula, né? Ciclo, mas modelo também não é um pouco mecanicista? O que é um modelo? É uma representação da realidade. Isso é importante, né, para a nossa aula aqui, que o modelo é uma representação, uma simplificação do que acontece na vida real, né? Então, eu quero fazer um modelo de uma roda d'água, né? Eu consigo fazer aqui pequenininho, se eu tiver uma torneira ou um fluxo de água que eu faço um modelinho, mas aquilo vai prever tudo que vai acontecer numa roda d'água que eu construa para colocar num rio, uma queda d'água? Não vai. A gente vai poder ter alguma ideia a partir de lá, né? A gente pode sofisticar esse modelo, a gente pode fazer escalas, né? Mas a própria ideia de modelo, né? Essa própria palavra modelo é a ideia de, eu diria que não é nem o tipo ideal, né? Eu diria que é o tipo abstrato, simplificado da realidade, né? Então, o ciclo de políticas públicas, ele tem na sua origem essa concepção, né, mecanicista, que ela é comum a todas as ciências modernas, ela é uma linguagem de base da ciência na modernidade, e necessariamente o modelo ele é simplificador, né? Então, analítico também é um pouco mecanicista, né? Se a gente pensar, consigo fazer uma análise. O que é uma análise? Né? Uma análise é eu separar as partes do todo, eu olhar com uma lupa no todo. A gente consegue olhar com uma lupa para a realidade social? Literalmente não, né? Na verdade, isso é uma metáfora, né? Então, eu acho que eu estava pensando nisso agora, né? E eu acho que é um bom termo, né? A gente dizer que a gente usa metáforas mecanicistas em ciência, né? Porque é uma questão de origem da linguagem e das noções, né? E não é diferente para ciências sociais aplicadas e ciências humanas, né? Então, para a gente pensar um pouco mais sobre por que a gente fala em modelos, por que a gente fala em ciclo, por que a gente fala em análise, tem uma questão de, vamos dizer, cultural da cultura moderna ocidental. A gente pode pensar assim. Tudo bem, pessoal? Então, depois dessa breve digressão aqui, mais cultural e linguística, né, eu vou falar um pouquinho o que eu pretendo fazer na aula hoje. Então, vou começar com aquele resumo dos textos. Eu acho que todos receberam um link para um vídeo curto, né, menos o Marcelo, que não está lá no nosso grupo do SIGA. Então, eu vou enviar para ele o link aqui. Não, Obrigado, professor. Não, se alguém puder enviar, é mais fácil para mim. Alguém pode enviar lá no grupo o link? Então, todo mundo recebeu link para um vídeo da Marilena Chauí?
de 1989. Sim, sim. Eu coloquei como notícia, chegou no e-mail, eu não cheguei a mandar no grupo, né? Posso Então, mandar no Foi hoje? Mandou hoje? Não, foi outro dia. Posso mandar no grupo? Não vi. Eu também não vi. Quem que... Eu não vi. Alguém também não manda vi, para não. o grupo. Eu posso mandar? Pode mandar, faz favor. Quem que é que vai mandar? Que eu não estou vendo aqui. O João. Tá, obrigado, João. Faz favor para a gente. Então, eu vou falar um pouco sobre os textos, né? Depois eu vou passar esse... Eu vou passar, não, a gente vai assistir esse videozinho curto para dar uma parada e para provocar um pouco, começar a nossa discussão, né? Depois eu vou falar um pouco de alguns pontos que chamaram minha atenção, né? Claro que vocês olhando minhas apresentações ali que eu estou colocando no sistema, nem sempre eu consigo passar por todos os pontos, né? Nem por todo o texto, né? Mas a gente pode discutir isso depois ou pelo fórum, né? Mas a gente vai passar mas sempre com o objetivo de ter uma discussão, de mais pessoas falarem do que eu, né? E nessa aula, eu vou experimentar uma metodologia de aula um pouco diferente também, que é encaixar algumas questões do fórum nessa apresentação, né? Então, ali eu identifiquei algumas questões que surgiram, né? Eu estou com os textos aqui, na mão, eu estou com as perguntas, perdão, e os comentários aqui na mão, e o que eu fiz? Eu coloquei a identificação de quem falou no fórum que tem a ver com o assunto. Então, aqui eu coloquei Fórum Rogério. Rogério, está por aí? Sou eu, estou aqui. Então, Rogério, então eu coloquei aqui nesse ponto da aula, né, que eu vou falar de pontos em comum entre os frameworks, que são os modelos analíticos. E essa era a tua dúvida, né? Não sei se você quer expor aqui. Sim, a minha dúvida, ela surgiu lendo o texto, mas acho que ela extrapola um pouco o que o próprio texto trata, né? Que ele vai falar um pouco mais dos modelos de políticas públicas, dos ciclos e tudo mais. Mas do que eu fiquei em dúvida mesmo, fazendo um pouco uma relação com outros textos que eu vejo da área de vez em quando, é que o termo framework e também o termo tipologia, eles costumam ser utilizados para coisas muito parecidas, né? Que, de forma geral, assim, a noção que eu fui criando um pouco é de uma estrutura em que o autor categoriza alguns aspectos da análise dele, ou categorizando, sei lá, políticas públicas específicas. Até dei o exemplo do Lowe, né? Que ele vai lá, ele vai fazer uma estrutura em que ele vai categorizar cada área de política diferente, dependendo do processo político, de como é que a discussão política é levada em conta em cada área, né? E aí a minha dúvida era essa, tipo, na verdade é uma dúvida até de terminologia. De terminologia, né? E eu diria que não extrapola, não, porque um dos objetivos aqui do curso, em todas as aulas, né, não é só ficar nos pontos específicos dos textos, né, até porque tem tanta teoria sobre políticas públicas acumulada, isso é uma coisa que os autores falam, né, em pelo menos 2 dos textos de hoje, né, que a gente não tem como tentar chegar perto de cobrir tudo que essas teorias trazem de específico, né? Mas o que é legal que a gente discutir isso traz de transversal para a gente. Eu digo transversal, são habilidades, são conhecimentos, são domínio de
de terminologia também, né, do jargão da área, né, e do jargão também da área de pesquisa mais amplamente. Né? Então, isso vai estar sempre em todas as nossas aulas. Né? Então, para a gente, inclusive, deixar isso mais nivelado, né, o que a gente entende pelos termos. Então, em ciência, né, por que a gente fala framework? Né, quem pode me responder qual que é o significado que seria uma tradução livre, eu poderia dizer enquadramento. Enquadramento de um fenômeno, enquadramento de uma política pública, no nosso caso. Por que eu falo framework? O que é um frame? É um quadro, uma moldura, na verdade, numa tradução literal. E por que eu poderia dizer, não enquadramento, eu poderia dizer espaço da moldura. Quem que pode me responder isso? Por que framework? Ou quadro de referência, ou enquadramento de um fenômeno, de uma questão? Bom, eu acho que tem a ver com, a depender dessa moldura, ela recorta uma área, né? Ela recorta a sua visão, se a gente for pensar, né? Então, a depender do tipo de moldura, desse framework, eu posso conseguir olhar mais ou menos algumas coisas. Assim, não é que ele determina, mas ele influencia bastante a visão com que a gente vai analisar, não é? Exato. Então, ele recorta uma leitura da realidade, na verdade. Então, o recorte a gente pode pensar como uma câmera que focaliza, ou então ele vai uma lente que vai focalizar de uma determinada maneira a realidade. E o que tem num framework? O que ele vai colocar para a gente que vai ajudar a gente a ler um fenômeno? Modelos simplificadores? Modelos. Então, por exemplo, uma tipologia, aí já respondendo o Rogério aqui, uma tipologia ela está dentro de um framework, de um enquadramento de um problema. Então, eu vou olhar política pública a partir do framework das tipologias do Lowy. Só que professor, é uma espécie de limite? Limite, exato. E qual que é a utilidade do framework? Permite o diálogo. Então, eu vou conversar com alguém que entende mais ou menos quais que são meus fundamentos, meus limites. Na verdade, a gente pode chamar até de paradigma de trabalho, paradigma de enquadramento de um problema, e eu consigo ter uma linguagem comum para conversar sobre o mesmo fenômeno. Então, eu falei que eu posso ter um framework que inclui uma teoria sobre tipologias de política pública. Mas o framework, ele vai ter alguns outros elementos. Então, por exemplo, ele vai ter uma metodologia. Então, o que é metodologia? É o que é aceitável como fonte de informação ou de dados dentro de um quadro de referência. Então, eu vou até colocar aqui uma tradução que eu acho boa, quadro de referência. O framework ele vai ter uma base teórica, uma perspectiva teórica. Então, vocês se lembram ali da primeira aula?
né, que eu posso ter perspectivas institucionalistas, marxistas. Então, na verdade, o framework também tem esses pressupostos ou preconceitos de trabalho, que qualquer ciência, ela trabalha com preconceitos, né? Então, não é só ciências humanas e sociais. Então, por exemplo, se eu estou falando de mecânica de física, mecânica clássica e mecânica quântica, são frameworks diferentes dentro da física? Sim. Professor, isso fica É uma muito pergunta? É uma pergunta. Pode falar, Juan. Não, eu ia falar o seguinte, isso fica muito evidente se você observar do ponto de vista da economia, que você tem diversas escolas de pensamento, né, os monetaristas, os keynesianos, schumpeterianos, então, assim, há diversos frameworks. Então, assim, eles debatem entre si, inclusive tem dentro da própria escola de pensamento. Então, eles vão construir um determinado modelo para poder simplificar, e eles vão dialogar, brigar entre si, porque é o que o economista mais sabe fazer, brigar e brigar, e aí no final você vai conseguindo montar uma outra teoria, você desconstrói o paradigma e aí vai. Então isso fica muito evidente na economia. Inclusive, às vezes é difícil o diálogo entre frameworks, né? Totalmente. Eu, por exemplo... Você tem um ponto de partida diferente. Exatamente. Eu, por exemplo, eu sigo Keynes, mas eu não tenho muita paciência para lidar com monetarista, não. Porque fica com aquela bendita racionalidade deles, a microeconomia e tal, não tenho paciência. Então, também já... Então, por exemplo, é o que eu estava falando da física, né? Então, para um cara da mecânica clássica, não faz nenhum sentido o corpo estar em dois lugares ao mesmo tempo. Que faz sentido para a física quântica, para a mecânica quântica. Então, o framework, o Rogério, eu diria que ele é muito mais esse conjunto de elementos que vai permitir enquadrar um fenômeno, né, e que ele pode utilizar uma ou mais teorias, metodologias também. Então, no caso de políticas públicas, né, a gente pode utilizar 2 quadros de referências, né, desde que não sejam completamente incompatíveis. Eu posso colocar em diálogo, né, quadros de referência distintos, né, e criar um quadro de referência misto. Mas a ideia é essa. E aí a tipologia, ela estaria dentro de um quadro de referência aí qualquer. Tudo bem? Respondeu, Rogério? Acho que sim. Então, por exemplo, a gente pode dizer que a tipologia seria talvez uma ferramenta que segue alguns pressupostos de um quadro de referência maior, dependendo da visão do autor, né? Acho que Sim. Eu imagino um pouco então, isso. Se você pega ali a tipologia do Lowe, né, se for procurar melhor, vai ter toda uma metodologia de trabalho, né? Então, o que ele enxerga, quais são as dimensões importantes, quais não são, né? Então, ele pega ali parlamento, poder do presidente, sei lá, uma série de variáveis, né? Então, a escolha de variáveis, ela está dentro de um framework, né? E com base numa teoria. Mas o interessante é que o framework ele te dá uma direção coerente, né, de trabalho. Tem isso também, além de permitir o diálogo, ele dá uma coerência para o trabalho, ele dá uma linha de trabalho que a pesquisa ela vai seguindo. Ok? Entendi. Obrigado. Então, falando rapidamente aqui dos textos, tá, pessoal? E depois a gente já dá uma olhadinha no vídeo. Então, os textos essenciais,
né, foram textos do Hamish Howlett e do Ripley. O Hamish Howlett, ele faz na verdade, todos os textos acabam fazendo isso, né, uma caracterização do campo de políticas públicas, naquele estilo desses autores, né, como no outro texto que a gente viu, de fazer uma revisão um pouco cronológica, né, desses autores. Então eles vão lá para os anos 50 e vão chegando mais para os anos 80 e 90, né, e eles apresentam, né, o que essa revisão cronológica ela traz? Várias definições do que é o ciclo de política pública, né, e com base nisso eles chegam numa definição que eles consideram mais completa, né, mas que é passível de melhorias, né. Então eles fazem algumas sugestões de melhorias, né, e colocam essas sugestões, né, como focar em um setor específico, né, para analisar uma política pública setorial específica, identificar variáveis, né, dentro dessa etapa ou do ciclo todo, se foi esse o objetivo da pesquisa. Então, o que são essas variáveis? Vão ser aquelas definidas pelo framework, pelo quadro de referência que vai ser adotado no trabalho, né, que outro sinônimo para quadro de referência é o referencial analítico, né. Então, lá no fórum, o Vitor, Leonardo e a Soraya, eu acho que eles tocaram nesse assunto, né, quando eles dizem como que algumas teorias podem adicionar o modelo de ciclo, né. Então, o Vitor fala do modelo da lata de lixo, né, na teoria do Garbadikyan, que é algo que a gente vai ter uma aula sobre isso ainda, aula 8. O Leonardo, deixa eu olhar aqui. O Leonardo também fala disso, eu acho que ele fala do equilíbrio pontuado, é isso? Das teorias de... Isso mesmo. Das teorias de equilíbrio pontuado, né, que nós também vamos tratar, né, e a Soraya, deixa eu ver, ela fala sobre técnicas interpretativas, né, e técnicas mais positivistas, quantitativas. Tudo bem? Todo mundo está me ouvindo bem? Sim. Alô? Tá, é que eu mudei a tela aqui num dispositivo e deu uma interferida aqui. Tranquilo, dá para ouvir. Então se a gente tá não estiver ouvindo, a gente começa a gritar. Tá mudo, não dá para ouvir. Por favor, façam isso. Né? Então, o que é o... Né, como que eu responderia, né, depois eu passo para vocês aqui do fórum, né, mas como que eu responderia essa questão, né, de comparar ou substituir o modelo de ciclo por uma teoria mais específica, né? Eu diria que o ciclo, ele é um grande simplificador do processo político, da política pública, e que dentro dessa ideia de analisar uma fase ou fazer o relacionamento entre fases, a gente consegue encaixar um referencial analítico. Isso é exatamente o que o Rawls, depois ele vai dizer no texto dele, que ele fala em processos políticos, ele não fala em ciclo, mas ele vai falar que essa ideia de processo ou de ciclo, ela é muito aberta à inserção de teorias.
né? Então, ela é um ponto de partida para simplificar e para fazer o quê? Para escolher um referencial analítico que vai te informar sobre algumas variáveis, né? Então, o que vai ter destaque na tua análise, e que vai ser uma explicação ou de uma etapa do ciclo, ou do processo político ou do ciclo como um todo. Tudo bem? Então, queria ouvir um pouco o pessoal do fórum aqui. Se eu entendi bem a dúvida de vocês. Professor? Tá dando um microfone aqui no meu microfone. Mas a minha dúvida era realmente em relação ao modelo do equilíbrio pontuado. Porque lendo o texto do Hamish, eu tive a inclinação de que ele encaixa a tipologia da teoria dos ciclos de políticas públicas numa abordagem que aproxima mais ao modelo do equilíbrio pontuado, de forma que, na aplicação do ciclo, ele tenderia a fazer políticas públicas que fossem mais incrementais, não de mudança total, né, mas de um equilíbrio pontuado que vai mudando de forma incremental. De um ciclo para o outro, você diria? Isso. Tá, não, isso seria um referencial analítico. Você poderia analisar uma trajetória, que a gente, inclusive, vai ter uma aula sobre isso, né, que é a teoria do equilíbrio pontuado do Jones e Baumgartner. Mas a gente pode olhar isso, né, na verdade, essa teoria ela faz mais sentido para vários ciclos, né, para olhar se tem continuidade entre esses ciclos. Mas eu poderia pensar em outra teoria para explicar isso. Eu poderia, por exemplo, usar o incrementalismo. Ou eu poderia usar como explicar mudança, né, entre os ciclos. Eu poderia usar uma teoria institucionalista que foca muito mais nas variáveis políticas. Tudo bem? Sim, tudo bem. Mas eu acho que, né, e isso foi comum em todas essas dúvidas, né, que adotar essa ideia de ciclo, né, muitas vezes, na maioria das vezes, né, o pesquisador ele nem vai citar nenhuma bibliografia sobre ciclo de política pública, né, mas adotar essa ideia, ela não exclui, né, você escolher um referencial analítico para analisar esse ciclo, né, com as variáveis que se achar relevantes. Tudo bem? Vitor, quer falar alguma coisa? Não, na verdade o meu não é nenhuma pergunta, foi só mais um comentário mesmo, porque conforme eu ia lendo o texto, eu lembrei da teoria da lata de lixo. Uhum. E foi uma coisa que eu passei meio que superficialmente na graduação, né? Para mim foi apresentado meio que como se fosse uma alternativa ao ciclo. Uhum. Eu, particularmente, eu trabalho muito mais com o ciclo do que com a lata de lixo. Eu sempre achei meio caótico a teoria em si. E aí, mas o senhor disse que a gente vai trabalhar a teoria na aula 8, né? Na aula 8. Né? Então, acho que então não, então a gente espera para a aula 8. Discutir lá, mas é interessante, que é uma maneira de olhar o ciclo, né? Então, você falou, a gente pode olhar o ciclo como algo caótico, né? Então, o ciclo, então eu vou dar um exemplo aqui, né? Então, estão brigando por implementar o programa Renda Cidadã, né? Então, está toda essa discussão, mas não sabe de onde que vai vir o financiamento, por exemplo. Então, estão atirando no Fundeb, estão atirando na CPMF, estão fazendo várias tentativas de
formular e de legitimar alguma solução. Então, você concorda que isso é bem caótico? Né? E que não tem nada a ver com um ciclo que né, uma teoria mais top-down, mais legalista, diria, não, o fazedor de política percebe que é outra visão do ciclo. Ele está lá na formulação, que ele tem onisciência de tudo que ele pode fazer, né, de tudo que os atores vão responder, e ele vai simplesmente formular e só vai implementar depois que formular. Porque ninguém é doido de tentar implementar ou tentar legitimar algo que não sabe direito como vai fazer. Né? Então, são duas leituras, né, diferentes, que a gente poderia fazer, mas dentro da mesma ideia de ciclo. Então, achei que foi bom essa tua... adiantar aqui esse referencial do Garbage Can, que a gente vê como, né, a gente vai ter um desenho do ciclo completamente diferente, né, a partir daquele modelinho, né, com duas teorias com dois referenciais analíticos que têm pressupostos diferentes sobre o comportamento dos atores. Você ia complementar alguma coisa? É isso mesmo. A teoria da lata de lixo, eu tenho alguma dúvida sobre, por exemplo, o papel das organizações, das instituições e tudo mais, né? Que fala, acho que, de anarquia organizada, mas a gente pode esperar para tratar na aula 8. Sim, mas, e aí são as variáveis. Né? Então, que variável... Por exemplo, não é só identificar as variáveis, é atribuir pesos às variáveis. Né? Então, para uma abordagem de concepção de ciclo de política que ela é feita de cima para baixo, com planejamento perfeito, sem dúvidas nenhuma, a variável, né, então a gente pode dizer isso institucionalismo de escolha racional, né, então a variável planejamento ela é central. Né, para uma teoria como Garbage Can, a variável planejamento ela simplesmente não existe. Então, essa aqui era a colocação. Eu acho que a Soraya está sem som aqui, ela mandou alguma coisa no chat. Deixa eu ver se eu consigo ver. Professor, enquanto o senhor lê aí, posso? Claro. Eu estava pensando, porque Hill, ele trata muito o texto inteiro sobre a questão da implementação, né? Os diferentes aspectos. Hoje, por acaso, eu vim almoçar e eu vi um candidato à Prefeitura de São Paulo falar sobre a educação, falar assim, não sei o quê, vamos, né, uma proposta para o ensino médio. Aí eu pensei comigo, eu sou professor da Prefeitura, a Prefeitura não trabalha com ensino médio. Né? Então, assim, essa questão o senhor está falando da questão teórica mesmo, a implementação, a organização, né, esse ciclo, ele precisa ser muito bem eu acho que a gente tem que, né? Não, mas a gente tem que tomar cuidado aí que... Eu até falei, eu lembro no começo da aula, da gente olhar um pouquinho para as plataformas dos candidatos a prefeito de São Paulo, né? Como um objeto aqui para a gente discutir. Mas aquilo ali é marketing, né? A gente não está falando de formulação aí. A gente está falando de marketing eleitoral de campanha. Né? Então, inclusive, se um candidato, né, no marketing dele, ele se prender àquilo que ele considera possível de formular, ele vai perder espaço. Né? Apesar de, né, eu acho que na população como um todo. Né? Então, tem que ter uma propaganda ali o nome dessa etapa do jogo é propaganda eleitoral. Então, está um pouco distante ainda de formulação. Ainda que seja interessante que a gente vê a lógica, né, de cada orientação. Então, para discutir ideias na formulação, eu acho que vai ser bem interessante a gente discutir isso. Né? Mas
se a gente pensar, né, na elaboração da política, ainda está longe, né, essa etapa de promessa eleitoral, porque muitas vezes a pessoa nem sabe direito o que ela pode fazer ali, né? Então é aquela coisa de um vereador dizendo que vai mexer em coisas que são de esfera federal, por exemplo. Então, nesse contexto, nesse contexto que eu quis dizer, foge completamente, né? Ainda que esteja num processo bem propaganda, mas foge completamente do braço, né? Do ator, né? Desse ator, né? E sem dúvida, para a gente como eleitor, né, é uma maneira de avaliar, ainda que não seja o que vai, né, a maior parte da população vai avaliar, a maior parte é muito atingida por mensagens aí de impacto, mensagem subliminar, psicológica, mas é uma maneira da gente criticar e avaliar, né? Falar, pô, você não tem competência, você não é da sua área fazer isso, né? Então, abaixa a bola um pouquinho o candidato. Né? Então, acho que aí é interessante. Bom, então, a Soraya, né, ela tinha feito uma pergunta que eu acho que é o Hamish e Howlett, que no final do texto deles, eles falam sobre métodos quantitativos e qualitativos, né, de análise de política pública. E eu acho que dentro dessa ideia de ciclo de políticas públicas, né, como os outros referenciais analíticos, e esses são mais amplos, eu diria que são categorias de referenciais analíticos, né, que usam linguagens diferentes, né, então eu diria que o qualitativo ele usa mais linguagem matemática e métodos matemáticos, o quantitativo usa mais linguagem matemática e métodos matemáticos, e o qualitativo seria mais linguagem de análise de discurso e métodos de conceitos e análise de discurso. Eu acho que vai ser a mesma coisa de qualquer outro referencial analítico, né? Vai depender da escolha do próprio pesquisador, né? Então, é muito diferente em termos de formação, né? Você usar metodologia quant ou metodologia quali, né? Você vai precisar de conhecimentos muito diferentes, mas é o pesquisador que vai avaliar o que é melhor em cada situação. Eu acho que, então, entra um pouco na mesma resposta. Tudo bem, Soraya? Eu sei que você está sem som aí, mas se quiser você pode continuar no chat aqui. Então, seguindo aqui, o texto do Ripley, né, nosso segundo texto de leitura essencial, ele é um texto bem mais curtinho, né, e ele fala mais diretamente da discussão sobre ciclos de políticas públicas, né? Então, o que é interessante no texto dele, né, é que ele aponta algumas variáveis que vão estar presentes em cada etapa do ciclo de políticas públicas, né? Então, desde formulação, desde definição da agenda, formulação, implementação, avaliação, terminação. As variáveis vão ser o quê? Em cada estágio, né, ele fala em estágio, ele não fala em fase, você vai ter um tipo de atividade típica, né, que são atividades funcionais para levar aquele estágio para frente, né, e para gerar os produtos de cada um desses estágios, né, que vão ser
Cada produto desse vai compor todo o ciclo e toda a política pública e, na verdade, todo o processo político, né, que é, né, aí eu vou para o texto do Rawls, aqui, que é a base da discussão, né? O Rawls, o objetivo dele é muito mais discutir pesquisa comparativa, né, as vantagens, desvantagens da pesquisa comparativa, mas ele faz uma pergunta, né? Como que eu faço a pesquisa comparativa? Eu tenho que ter, eu comparo o quê? Né, entre países ou entre setores ou entre períodos de tempo, né? Como que eu comparo políticas públicas, né, entre países, entre setores, períodos de tempo ou qualquer outra maneira de comparação? Eu vou, para ter uma comparação bem com os mesmos termos, né, eu vou descrever processos políticos, né? E quando ele fala em processos políticos, ele está falando em algo similar aos ciclos, né? Então, eu vou descrever 2 processos ou 2 ciclos, né, com base num referencial analítico, né, e é assim que eu vou conseguir comparar, né, esses processos, né? Então, ele acaba entrando, né, dá a impressão que o texto está ali por engano, ou que não tem nada a ver com o assunto da aula, mas tem porque ele vai bater muito, né? Ele fala em 8 páginas sobre processos políticos e suas variáveis, né? Ele vai bater muito em como a gente compara, né? Então, é exatamente aquelas vantagens, né, que são apontadas pelos autores do ciclo, que a ideia de ciclo, né, e a escolha de um referencial analítico para analisar um ciclo ou uma etapa do ciclo, ela permite a comparação de políticas públicas, ela permite estudos comparativos. Pessoal, tudo bem até aqui? Aqui sobre o Ripley, Rawls. Então, indo para frente aqui, depois a gente pode voltar também nas ideias. Vocês, por favor, anotem aí qualquer dúvida ou qualquer divergência ou comentário sobre o que eu estou falando aqui. Indo para o Hill e Rupp, né, o texto que eu coloquei para leitura, ele é uma apresentação do livro deles que trata principalmente de implementação. E o que tem a ver sobre o ciclo, esse assunto do livro deles? É que eles consideram, né, que a implementação ela é central para o ciclo de políticas públicas. Na verdade, todas as outras etapas, né, e aí a gente pode discutir isso, todas as outras etapas acontecem em função da implementação. A implementação é o objetivo maior de todo o ciclo, né, ou processo político. Então, estou usando ciclo e processo como sinônimos aqui, tá? Que são as 2 referências que a gente tem. Então, ele discute as etapas do ciclo, então ele fala bastante sobre avaliação, né? Ele fala, inclusive, sobre influências de estruturas de governança na implementação, e esse texto me chamou a atenção também, que ele fala sobre as não decisões, né? E aí eu acho que chegaram várias dúvidas, né, e comentários no fórum sobre como que entram, né, as não decisões. As não decisões, elas são ciclos, as não decisões, elas são processos políticos. Eu queria parar um pouquinho aqui e escutar vocês. Depois eu queria fazer alguns comentários sobre as colocações do fórum. Então, o que vocês acham, né?
não decisões ou interrupções no ciclo ou mudanças radicais de orientação, né? Como que isso se encaixa na ideia de ciclo? Professor, eu fiquei um pouco na dúvida em pensar como, por exemplo, uma política, né, um ciclo de política pública, ele acaba sendo interrompido numa mudança de governo, porque você muda a agenda, né? Então você muda o governo e aí você acaba. O que acontece com esse ciclo? Né? Daí eu não sei se encaixa nessa pergunta que você fez, né, sobre as não decisões, porque eu fiquei pensando de que maneira essa política pública ela vai permanecer legítima, sabe? De que forma esse ciclo vai permanecer legítimo numa mudança de agenda em que você tem que fazer algumas modificações nesse ciclo? Pode ser uma mudança completa, né? Pode ser uma guinada de 180 graus. Né? E aí o que acontece, né? Pensando em termos de ciclo? O que essa nova liderança ela tem que fazer? Ela tem que fazer toda, né? Aí usando um pouco a terminologia do Ripley, né? Vai ter que refazer todas as atividades funcionais de mudança de agenda, né? Mudança de definição do problema, mudança de formulação, perdão. Vai ter que redefinir o problema, ou, no caso de uma interrupção na política, vai ter que fazer um trabalho para tirar isso da agenda. Mas, tipo, mesmo se você estiver em outro estágio já do ciclo, entendeu? Sei lá, então, você está no estágio de implementação e aí muda o governo, mas assim, muda a agenda, né? Não muda só o governo. Tem uma mudança na agenda política. E aí, por exemplo, o governo ele vai querer que essa implementação ocorra de outra forma, totalmente diferente do que foi planejado. Aí você tá falando, aí você tem que voltar no início, né? Tipo, recomeçar tudo de novo, é isso? Não, aí nesse caso são várias estratégias, né, que pode usar. Então, o que o governo pode fazer também? Ele pode mudar as condições de implementação, né? Então, no caso da política ambiental, eu acho as mudanças, né, de agenda que estão sendo colocadas, né, elas estão acontecendo, né, eu acho bem visível isso, com o esvaziamento das instituições. Né, e mesmo, né, mudanças na própria avaliação, né, nos próprios sistemas de monitoramento da política. Então, toda aquela polêmica com o monitoramento do INPE, todas aquelas propostas de adoção de novas metodologias, inclusive essa criação de imagens de política, né, de novas causalidades, boi-bombeiro, ou que são os povos da floresta que fazem queimada, né? Tudo isso acaba mudando, né? Então, o governo acaba atuando na implementação, né? Então ele acaba mudando as condições de implementação, né? Ele acaba mudando pessoas-chave dentro das organizações que têm outra agenda, né? Que na verdade define o problema de forma diferente, que quer mudar aquela política. Né? E com isso, agora, em termos de legitimidade, né, é um grande problema, por isso que tem um impacto muito grande no debate público. E aí eu acho que tem uma outra pergunta, eu acho que é do Tiago, sobre o papel das burocracias, né, nesse esquema de ciclos. Eu não lembro se era algo com relação à mudança. Né? E aí, em frente, qual que é o problema de fazer essas mudanças na implementação
e nas instituições. Você tem burocracias estáveis nas instituições, né? Então, você tem o que a gente pode chamar de burocratas ativistas, que têm uma agenda, né, que tem uma definição do problema, que tem um problema bem formulado na cabeça, que tem uma ideia das soluções, né, e que não muda simplesmente com a mudança de governo. Então, acho que aí tem várias maneiras, né, de intervir nesse ciclo, mesmo que o ciclo esteja em andamento. E na avaliação, inclusive. Na avaliação, que eu acho que esse exemplo do sistema de monitoramento de queimadas, né, ele é muito interessante. Né? É um insumo de avaliação que está sendo alterado. Sim? Então, essa pergunta da Bruna me lembrou o meu tema de pesquisa do TCC, na verdade. Porque eu pesquisei sobre as políticas de prevenção do suicídio no Brasil, né? E em 2017 foi lançada a Agenda de Ações para a Prevenção do Suicídio, enfim, que era do Ministério da Saúde. Uhum. Em 2019, quando teve a mudança de governo, a pauta da prevenção do suicídio foi jogada para o Ministério dos Direitos Humanos. Então, o que aconteceu foi ninguém ficou vazio. Não tem, o Ministério da Saúde não deu mais nenhuma prestação de contas. Eles só falam que vão lançar um plano nacional quando estiver pronto, e o Ministério dos Direitos Humanos com uma abordagem completamente diferente, completamente fora da saúde pública. Eu lembrei muito disso. Então, a gente vê que a coisa ela é bem caótica, na verdade, né? Sabe outra, você falou esse Ministério dos Direitos Humanos, ele está sendo a vala comum aí de várias políticas, né? Eu estou me lembrando que a Secretaria de Economia Solidária, ela está lá também. Né? E isso era uma política que já estava implementada já fazia um tempo, né? Que foi totalmente esvaziada. Então, muito bom exemplo. Alguém Professor, eu também coloquei no fórum sobre isso, e eu acho que assim, quando e aí eu estou usando os termos com a perspectiva jurídica, né? Uhum. Quando a gente tem essa mudança de governo e, por conseguinte, uma mudança de agenda, o que a gente viu ocorrendo no governo Bolsonaro, né? Onde também o Ministério de Direitos Humanos acaba interrompendo a implementação da política de enfrentamento à violência contra a mulher, eu falo de uma mudança legítima, né? Porque aí a questão não é de legitimidade, né? Porque ele cumpriu um papel que, enquanto governo, a lei lhe outorga tais prerrogativas, mas isso é legítimo, você, diante de números estarrecedores de feminicídio, e onde uma mulher é violentada, sabe, por segundo, né? Então, aí a gente fala que esse tipo de interrupção na implementação de políticas públicas não tem legitimidade, mas ele é revestido de uma legalidade, né? Todas as outras demandas desse ministério. E eu acho, inclusive, que é um caminho mais fácil, estrategicamente, do que tirar completamente da agenda e colocar algo no lugar. Né? Então, fazer todas as atividades funcionais ali é um caminho para mexer na agenda pela implementação. Né? E legítimo, com certeza, não é. Eu diria que pode até, né? Eu acho que aí você, como advogada, deve saber até
melhor que eu que isso pode até ser contestado, né, judicialmente. A legalidade disso pode ser contestada, né? Mas são cálculos estratégicos que são feitos para mudar o processo político, para mudar o ciclo todo. Então, a gente vê como as fases são interconectadas. Tudo bem? Foi a Érica, né? Foi. Então, eu acho que nesse caso também eles estão mexendo na implementação, né, que acaba, na verdade, sendo uma... na verdade, é uma reformulação, se a gente for pensar. Que a formulação da política original colocava mexe na implementação e na formulação também. Que a formulação colocava essa política uma determinada instituição ou ministério. Aí você vai esvaziando aquelas instituições que são o quê? Que são indesejáveis para a agenda, né? Que é uma agenda que ela não é explícita. Né? Para uma agenda oculta do governo, mas que não está colocado ali como pode estar colocado implicitamente, né, mas que não foi reelaborado como agenda, né? Então, nós ainda estamos atendendo, né, desastres ambientais, violência contra a mulher, economia solidária, só que não estão, né? Esse que é o ponto. Então, estão mexendo no ciclo inteiro. Sim. Bem, acho que tinha uma colocação aqui da Miriam também, né, de que muitas vezes o ciclo ele não chega em alguns lugares. A Miriam está por aí? Estou sim, professor. Estou aqui. Então, eu coloquei aqui nessa questão da mudança no ciclo, né, pelos atores políticos. Sim. E do exemplo que eu coloquei da UBS, que foi uma luta intensa aqui em Sapopemba, eu escutando a Érica e você falar, então eu vou pela linha da reformulação mesmo, que faltou, que tinha a formulação, né, de como fazer, mas só que não chegava na agenda. E nisso a gente se organizou, procurou o terreno, o espaço, tudo para estar construindo essa UBS na localidade. Mas o triste de tudo é que quando vem a implementar, já se morreram muitos, né? Que dependia desse atendimento. Aí quando vocês colocam uma legalidade, eu vejo a legalidade muito contraditória quando viola de fato a vida do outro. Então ela é bem contraditória nisso, né? Aí eu estou aqui me questionando também ainda com algumas coisas. Mas estou aqui e vou aprendendo com vocês. Eu acho que aí é uma questão de implementação, né, de definição de prioridades, e também a gente pode até fazer um link com o tipo de política, né? Então, se a gente pensar em termos do Lowy, né, acaba sendo você diria que é uma política distributiva, implementação de UBS, de centros de saúde. Mais ou menos. Eu fico na dúvida. Mas a maneira, né, de implementar, né, eu acho que acaba sendo distributiva, apesar de ter um efeito redistributivo que é a vida das pessoas, que é a saúde das pessoas, que dá condições para qualquer outra coisa, né, é o ponto de partida para qualquer outra coisa ter saúde, ela tem esse caráter distributivo. Então, a discussão, né, deveria ser redistributiva, mas a discussão ela acaba sendo distributiva
E o cálculo, né, de onde eu vou construir uma UBS, ela vai ser baseada em conveniência política, principalmente. Então, professor, mas pensando nisso que a Erika falou, eu também fiquei um pouco questionando, né? Onde o ciclo, né, esse ciclo, né, das políticas públicas, ele acaba esbarrando na burocracia, então, questões burocráticas. Eu acho que aí é uma questão mais política, né, do que burocrática. E quando pode ter um detalhe ali, né, mas quando eu falo em legalidade, não estou falando no sentido de justiça, eu estou falando, quando eu me expresso dessa forma, eu estou dizendo que o poder aí posto, né, o Bolsonaro, ele foi eleito e ele, enquanto representante do Poder Executivo, pode tomar tais decisões. O próprio ordenamento jurídico dá a ele, aí sim, né, uma legitimidade para tomar tais decisões. Essas decisões, elas são corretas? Estamos vendo que não. Elas são justas? Não. Então, elas são legítimas? Não. Mas elas são legais. Por quê? Porque a gente tem um ordenamento jurídico que permite que ele cometa essas atrocidades. Por isso que o governo assume e ele extingue o Ministério da Cultura, extingue o Ministério de Políticas, né, para as mulheres, extingue uma série de ministérios, e aí a gente vê uma consequência de interferências em ciclos de políticas públicas que vinham sendo implementadas ao longo de anos, né? Eu citei a seara onde eu atuo, mas se a gente for falar na seara ambiental, na de cultura, né, na de saúde pública, a gente vai ter educação, né? Educação, Eu acho que tem duas coisas, né? Então, acho que muitas vezes isso é contestado, né? A legalidade lá no próprio Supremo, né? Então, algumas decisões legais, né, foram revertidas, que foram lidas como inconstitucionais, né? Tudo bem? Então, eu estou me lembrando aqui da mudança no Código de Trânsito, agora não me ocorre o que foi para o Supremo, né, mas isso pode, né, ter um caminho para contestar isso, mas eu vejo que o objetivo todo é mudar a agenda. Mudar a agenda, mas não partindo, né, isso que é interessante, nessa ideia de ciclo, né, então a gente está usando a ideia para olhar esse caso, né, não para atuar diretamente na agenda, mas, por exemplo, para atuar na implementação e esvaziar aquelas políticas e, junto com isso, fazer um trabalho de substituição disso por alguma outra coisa, né? Então, a política de segurança pública, ela vai ser armar a população, né? Então, essa é a agenda, né? E a agenda não é ter instituições que previnam, por exemplo, a violência contra a mulher, né? Então, você está esvaziando, né, essas instituições, tanto em termos do que elas podem fazer, né, e com isso você acaba tornando muitas instituições irrelevantes, né? Então, eu acho que, pensando rápido aqui, por cima, né, talvez seja essa a estratégia. Professor. Oi. Pegando um gancho do que o senhor acabou de falar sobre o esvaziamento,
A minha dúvida foi no fato da não decisão. O esvaziamento seria, então, uma não decisão de política? Eu acho que a não decisão seria, em primeiro lugar, tentar tirar o assunto da agenda. Então, por exemplo, eu me lembrei agora colocar um assunto como não sendo problema público. Então, me lembrei aqui do tema de pesquisa da Miriam, que são os direitos das famílias dos encarcerados. Estou correto aqui, Miriam? Sim, é o cotidiano dessas famílias, tem seus entes encarcerados. E isso está na agenda de política pública, estadual, federal? Nem passa perto. Na verdade, porque é considerado um problema privado. Então, uma das maneiras de não decisão é não colocar na agenda, e eu diria que outra maneira é não formular. Está na agenda, mas se procrastina a formular, mesmo quando entra na agenda, a gente pode, na verdade, bloquear um ciclo de política, e se isso for formulado, por exemplo, por pressão do legislativo, quem tem a caneta ali, quem está à frente do poder e quer impor uma agenda e quer tirar outros, porque definir uma agenda não é só incluir itens na agenda, é tirar itens da agenda. É isso que eu ia falar, Pro. O senhor respondeu uma dúvida minha, a questão de bloquear um ciclo usando essa palavrinha, procrastinando. Então, eu acho que ontem eu li um editorial sobre várias políticas que estão aí em suspenso, que não andam. Então, eu acho que o título do editorial era o Brasil pausado, alguma coisa assim. E aí Thomas Dee, professor? Ele é que fala. É Thomas Dee que nos textos eles citam, que é a não decisão. Isso seria também uma política pública. E aí a gente pensando, o ciclo todo, ou o processo político, que eu estou falando aqui como sinônimos, a gente podia chamar até de pontos de veto. E quem está no executivo, a gente percebe como é importante aqui a chefia do executivo. Então, com toda a pressão da imprensa internacional, é o Leonardo DiCaprio, é não sei quem, são as evidências científicas se acumulando, os caras conseguem vetar isso, seja ali na própria agenda, para temas que são bloqueados da agenda, seja na formulação, seja na implementação. Então, acho que dá até um estudo interessante, sobre essas políticas que estão sendo esvaziadas, a gente poderia olhar esse fenômeno a partir da ideia de ciclo, ou de processo político, e escolher um referencial analítico para olhar isso. Eu acho que, aí pensando aí nos trabalhos finais, talvez dê um trabalho final bem interessante. Eu acho que também o Juan falou disso, Sim, falei, com relação ao ProUni, no caso. Que é teu tema de pesquisa, Exatamente. Porque no final, o que acontece? Com a reforma tributária, vai acabar encarecendo o preço da mensalidade. Então, o que vai acontecer? Vão reduzir os alunos, porque você não vai ter como os alunos se sustentarem, principalmente com corte em cima do FIES, que já teve antes, tudo direitinho. Então, é uma política que está para ser ameaçada com essa reforma. E é interessante que são políticas, e é outro complicador da ideia do ciclo,
Porque a ideia do ciclo do processo político, né, como eu coloquei lá naquela primeira figura, parece que são, né, eu vou ter um ciclo separado do outro. Né? Então, aqui nessa capa, eu teria várias dessas bolinhas aqui que não estão interferindo uma na outra, né? Mas, na verdade, estão, né? Exatamente. Então, a gente percebe que é mais complicado, né? Isso é outro complicador da noção de ciclos, né? Mas que a gente pode, né, lidar com isso se eu usar um referencial analítico que inclua como variável a intersetorialidade na produção de políticas, na geração de políticas. Porque vocês percebem que é uma variável que pode afetar e que a gente acaba não levando em consideração, mas que, olhando para um caso empírico como esse do ProUni, que o Juan colocou aqui, a gente considera a intersetorialidade como algo que afeta o ciclo. Mas aí eu pergunto para o Juan, você acha que isso é mais ou menos intencional? Intencional, com certeza, porque você vai, inclusive, afastar a meta de universalização do ensino superior. Então, é uma estratégia para inviabilizar o ProUni. Né? Então, eles estão atacando a implementação do programa, que é o financiamento, né? Que é um instrumento de financiamento. É uma das atividades funcionais, vamos dizer, da implementação do ProUni é o financiamento. Que aí você prejudica a interiorização do ensino superior, que foi uma das grandes metas do PT, trazer essa expansão para dentro do país, e não apenas para as capitais. Então, eu acho que entra nessa noção de como né, nessa nossa discussão, de como se interrompe ou se, né, vamos dizer, se aborta um ciclo, né, nem se começa um ciclo. Aí o Kleber tinha colocado algo também, né, Kleber? Deixa eu ver. Coloquei de falsas promessas. Eu faria a observação que a gente está um pouco fora, né, aqui do ciclo ou do processo político, né, porque a gente está falando de um aspirante aqui a tomador de decisão, que ainda não é. Essa, na verdade, é uma encenação, né? Essa aí, na verdade, o pessoal espalhou esse vídeo como se fosse um candidato, mas não é. Ele é de uma comunidade lá de Salvador, que eles fizeram isso por causa dessa quantidade de candidatos que estão lá. Mas logo no início da aula, o senhor já falou sobre, como é que é? Propaganda política, né? Então, é mais ou menos isso mesmo. Não, mas eu acho que aí tem a ver com o ciclo, porque o cara já era tomador de decisão. Né? Para o segundo mandato, O primeiro, eu não sei se todo mundo viu o vídeo, eu vi. Ia ser engraçadinho. É interessante, né? Eu diria que aquilo ali é avaliação. É um retorno. Né, e muitos candidatos, você vê que por mais que seja propaganda política, mas tem um plano de governo. Eu vi que o senhor estava falando de propaganda política, eu ia até perguntar sobre isso. Mas sobre o plano de governo. Então, você tem uma esperança, tem uma ideia de que vai ser levada aquela política pública, a ser uma política pública, né? Legal. E vai ser levada aquela demanda para que seja discutido, seja colocado. Mas é que eles falam, tem demanda, tem muita demanda, mudaram tem venda, problema de orçamento. Então não deu para fazer, não deu para fazer. E ficam lá, só colocando nome em rua, fazendo homenagem para os outros, e não fazem nada, e só
falsas promessas e de novo, e olha eles de novo aí. Eu diria que até essa ideia de estelionato eleitoral, né, ela tem a ver com isso que você está falando, né? Então, um plano de governo, ele é um documento, ele é razoavelmente um compromisso ali, pelo menos em termos de diretrizes, né? Então, por exemplo, eu acho que se existe um plano de governo ali que está ampliar o acesso à universidade pública, né? E no governo se começa a extinguir vagas de universidade pública, na minha interpretação, é estelionato eleitoral. Né? Então, é um tipo de, não sei, imagino que isso não seja tipificável, né, como crime, né, mas é uma infração ética, vai ter um custo político para esse candidato, é algo que, vamos dizer, não se faz. Né? Tudo bem? Sim, principalmente na parte que você, na parte do, essa definição de quem faz políticas públicas é o governo, né? Então, não são essas definições assim. Para mim ficou mais claro, porque eu não tinha tanto. Para mim, tudo que políticas públicas, ONGs, terceiro setor, essa coisa podia fazer, mas é o governo, né? Então depende muito do governo. Eu até fiz uma observação aqui, eu não sei, e que isso foi colocado aqui pelo Domingos e pela Michele no fórum, né? Que principalmente o texto do Ramesh Howlett, né, eles colocam o governo num papel muito central no ciclo de políticas públicas. E eu acho isso altamente discutível, né? Eu acho que movimentos sociais, organizações da sociedade civil, partidos políticos, imprensa, a própria academia, né, vai ter um papel no ciclo, que é um pouco, vamos dizer, pelo menos no texto do Ramesh Howlett, né, menos no Hill e Rupp e no da Rose, o Ripley ele não toca muito nesse assunto, né, mas no texto do Ramesh Howlett, né, ele acaba falando que tudo é governo, né, então eles tem uma orientação, assim, eu vou dizer que é muito neo-institucionalista, esses autores. Né? Então, eles só falam em atores sociais ali, quando eles falam de avaliação de políticas públicas. Né? Na minha visão do ciclo de políticas públicas, eu acho que atores da sociedade têm um papel muito mais importante, que vai muito além simplesmente da avaliação das políticas. Né? Então, eles tratam muito a sociedade como um objeto, né, das políticas, mas eu diria que uma concepção, inclusive, mais alinhada com as noções de governança, né, atuais, eu diria que a sociedade civil tem um papel muito mais importante. Não sei se o Domingos e a Michele querem comentar isso. Eu acho que é exatamente isso, professor. Eu fiquei pensando que tem um dos textos, eu não vou lembrar qual, que fala justamente do processo final, e eu acredito que é bem anterior, ou talvez em todas as partes, todos os ciclos, a sociedade civil organizada, vamos dizer aí de um modo geral, ela participa, né? Eu fiquei pensando até, por exemplo, eu que trabalho na assistência social há muitos anos, né, e estou na ponta como terceiro setor, mas, por exemplo, eu lembrei de algumas questões. Tem um plano municipal de atendimento socioeducativo na cidade de São Paulo. Então, se não fosse a sociedade civil organizada, os movimentos sociais, de puxar a discussão, inclusive, né, e teve a participação de família, participação de adolescente, participação
das entidades que executam o serviço para o plano poder acontecer. Ou então, pensando um pouco mais no meu projeto de pesquisa, né? Pensando no que foi a reforma sanitária na década de 70 e 80, no que desencadeou no SUS, e todo o movimento feminista também pensando nas políticas de saúde da mulher, acompanharam todo o ciclo, por exemplo, nessa última questão de saúde da mulher. Está presente em todos os projetos, programas que existem, o movimento feminista aí, o movimento social, ela tem feito parte, né? Então, eu não consigo descolar. Fiquei muito com essa sensação que não dá para descolar. É claro que vão ter casos, né, que pode ser mais, né, e aí eu acho que é o Rose que fala, que depende muito do regime político, né? Então, porque a gente está falando de uma variável dos ciclos, que são os atores, né, e a participação dos atores. Então, tanto o sistema político, mas o próprio referencial analítico, né, que se for utilizar. Então, pode ser um referencial analítico que eu não considero muito bom, né, mas que ele foca muito mais nas variáveis legais, institucionais e formais, né, e acaba esquecendo muito dessa participação, por exemplo, que ela pode ser mais informal, mas que é decisiva. Né? Mas, então, professor, a participação também não vai depender da própria agenda do governo? Porque, eu não sei, eu fico pensando, sei lá, na própria BNCC. Ela começa com uma participação relativamente, assim, ok, né? Uma participação de sociedade civil, de profissionais da área, especialistas, enfim, e aí depois, quando muda o governo, né, quando tem o golpe, essa participação, ela é totalmente minguada, assim. Então, a participação um pouco, né, da sociedade civil como uma variável, ela também está, como é que fala, suscetível à mudança de agenda também, não está? Não, com certeza, né? Então, só a gente pensar no golpe de 64, né? Que a orientação, né, na verdade, é uma orientação até mais global, né? Eu diria até constitutiva, se a gente pensar na tipologia do Lowy, né? Como as decisões são tomadas e quais são as regras do jogo. Né? Então, a orientação geral para qualquer política, né, depois de março de 1964, era excluir a participação. Né? Então, a sociedade não tinha que ter participação política, não era algo... A política, a forma de decisão seria tecnocrática, seria uma discussão de técnicos com políticos, né? Com políticos do governo federal, né? E todas os políticos de outras esferas da federação e a sociedade como um todo responderiam a isso. Né? Então, professor, é que assim, eu estou pensando... A gente vê como uma conjuntura que ela interfere nessas variáveis, né? Que nesse caso a gente está falando de participação dos atores no ciclo. Diga, Cláudio. Então, e na verdade, quando você pega o ciclo, né, das políticas públicas e, né, formação de agenda, lá, implementação, quando você chega lá na avaliação, essa participação popular, então, ela teria que ser decisiva, porque você não tem, por exemplo, vamos supor que eu sou um agente, né, se eu não cumprir, quem que vai me punir, ou quem que vai me cobrar isso? Né? Então, a participação popular talvez seria o papel, o ator mais decisivo para uma avaliação e dar continuidade ou não a esse ator, né, executivo aí.
E, na verdade, isso foi minando, né, através do tempo. Essa avaliação por parte da participação popular. O que a gente tem muito forte são órgãos de controle, né? E aí incluiria, inclusive, o próprio Ministério Público, né? Que ele pode ser provocado pela sociedade civil a cobrar sobre esses resultados. Né? E aqui não me ocorre nenhuma forma de avaliação, né? Mas eu diria que a opinião pública é uma forma de avaliação. Eu concordo que é muito pouco efetivo, né? É pouco efetivo. Professora, até porque muitas vezes eu trabalho diretamente com o MP e várias demandas que a gente leva, né? Os procuradores, eles sempre caem naquela avaliação de que eles, enquanto Ministério Público, não podem exercer o papel do executivo, né? Embora determinadas demandas da sociedade sejam objetos de... entende-se que deveriam ser judicializados ou questionados judicialmente, enfim. E aí, colocando um exemplo prático, né, e recente, foi a tentativa de privatização do Hospital do Campo Limpo, né? Foi levado para o Ministério Público o que a prefeitura tentou fazer no meio da pandemia, né? Que foi fechar um contrato de 22 milhões por mês com o Albert Einstein para que eles administrassem 80% do Hospital do Campo Limpo. E ficaria com a administração direta 20% do hospital, sendo que os 20% com a administração direta é o que demandava mais recursos, que era o atendimento de PS e atendimento da maternidade. E aí o conselho gestor questiona, opa, peraí, mas a gente pediu 20 milhões o ano passado para reformar o hospital, e a prefeitura disse que não tinha. Agora tem 22 milhões para dar por mês até o final de dezembro para o Albert Einstein administrar o hospital. E aí foi levado, né, todo esse questionamento para a Promotoria de Saúde Pública. E aí, óbvio, levou-se todos os termos aditivos e de contratação para o Tribunal de Contas do município, eles indeferiram a tomada de decisão do secretário de saúde, mas ainda assim tivemos que resistir ao longo de um mês, porque o Albert Einstein contratou de maneira emergencial. E ele fez isso através de uma terceirização, então ele contratou uma agência que contratou médicos e enfermeiros. E aí, nesse momento, a gente entra com um pedido de liminar para que desocupassem, né? Tentamos fazer isso via Ministério Público, para que o Albert Einstein desocupasse o hospital. E qual foi a avaliação do Ministério Público nesse momento? Não há objeto para pedido judicial, isso vocês vão ter que fazer uma pressão política, né? Eu falei, é pressão política? Então tá bom. Aí teve carreata, teve manifestação na porta do hospital, foi chamada a imprensa, e a gente conseguiu demover, né? Mas eu vejo que as saídas, né, para todo esse desmonte de políticas públicas é a mobilização social. Porque se a gente espera uma resposta do judiciário, né, por N vezes o judiciário paulista foi contra os próprios interesses da população. E, assim, são situações recorrentes. E o Ministério Público
eu vejo, né, que eles muitas vezes procuram não se dispor politicamente, né? Quando a gente vê, por exemplo, como eu citei para o professor, né? A gente teve aí várias reportagens falando do corte de verbas para o enfrentamento, para a política de enfrentamento à violência contra a mulher. E, mas cabe uma ação judicial? Cabe, mas e aí? Foi feito, né? O judiciário aprecia, eles apreciam também de acordo com a agenda deles, de acordo com o bel prazer. Também acho que não, sabe, até o uso político do judiciário, do que o judiciário coloca na agenda, também enfim, é tudo muito manipulável. Né? E acaba ficando muito distante disso que a gente está falando, que é a participação da sociedade, né? Eu acho que você falou um tipo de instituição que é muito importante para esse controle social em todo o ciclo das políticas públicas, né? Você falou em conselhos, né? E eu acho que é uma série de setores e de áreas de políticas, né? Acaba tendo uma participação mais aumentada, né, a partir da instituição desses conselhos que estão na formulação das políticas. Então, é uma maneira de prever que haja uma maior, né, intervenção, não só, né, como esses autores dizem, né, como o Ramesh e Howlett dizem, na avaliação, mas em todas as etapas da política. Então, acho que o Domingos tinha caído aqui, né, a gente estava falando sobre aquela questão da participação no ciclo, participação social. Não sei se você queria acrescentar algo. Não, a minha pergunta era exatamente a que fiz lá no fórum, professor, porque existem aquelas situações, né, de entidades não governamentais abraçarem causas e também, ao mesmo tempo, trazerem resposta para essas causas ao problema. Aí, a questão que eu fiz é, tipo, como a gente poderia denominar ou caracterizar essas ações desenvolvidas por autores não governamentais? Eu diria que entraria como... então, a gente está analisando um processo político de uma política pública. Então, é uma política de ensino profissionalizante, por exemplo. Eu acho que, se não me engano, é o tema de pesquisa aí de alguém aqui. Aí a gente colocaria como uma variável nessa análise, né, os atores e a participação dos atores, como uma variável relevante para as análises. É claro que, dependendo do caso, né, a gente não vai ter uma participação. Então, a gente pode pensar aí alguma política das Forças Armadas, né, que é algo que é muito centralizado, muito técnico, dificilmente você vai ter uma grande participação, né? Mas, isso que eu estou dizendo, em alguns casos e alguns regimes políticos, essa participação ela vai ser muito importante, sim. Então, é o que eu estava falando, não sei se você pegou, que eu acho que o Hill e Rupp, né, eles têm uma orientação muito institucionalista, né, muito top-down. De certa forma, vamos dizer, o quadro de referência deles, né, o enquadramento do ciclo de política deles, não pega essa dimensão atores e participação, que eu acho muito importante, né? E eu acho que o texto do Hill e Rupp, né, porque eles tem uma parte ali do texto sobre governança, né, eles falam muito disso. Então, eu acho que seria uma variável para se olhar no ciclo de políticas, qual que são as estruturas de governança, né, dessa política, como que as decisões são tomadas.
Mas é claro que com um referencial analítico que coloque essas estruturas no foco, né, que considerem essas estruturas. Então, a gente vê, né, falando agora mais de metodologia, né, como a gente enxerga o ciclo. O ciclo ele é algo muito descritivo, né? É algo muito, é uma referência para a descrição, mas a descrição em si vai depender totalmente do nosso framework ou enquadramento analítico, né? De como a gente enxerga o problema. Tudo bem? Texto da Viana, ela faz... Oi, pode falar. Não, eu disse tudo bem, consegui compreender. O texto da Viana, ela faz uma revisão, né, sobre vários autores das etapas do ciclo, né, incluindo ali o Garbage Khan, outros autores. Então, é aquilo que a gente estava discutindo, né, sobre os modelos analíticos, né. Então, a resposta é essa, né, de que o ciclo ele comporta vários modelos analíticos, a ideia de processo de ciclo comporta vários modelos analíticos que vão focar em diferentes variáveis, né. Então, o interessante do texto, né, é que ela faz uma discussão sobre se alguma etapa é mais política, outra mais administrativa. Eu acho que isso é algo que dá para discutir bastante, e o próprio papel dos atores, né, que é o que a gente estava discutindo agora. Todos os textos, né, eles acabam chegando a essa conclusão, né, de que o ciclo, nem de longe, ele reflete a realidade, a ideia de ciclo. Então, não dá para eu entender uma política apenas descrevendo aquilo que eu vejo encaixando em etapas do ciclo. Para eu ter uma noção melhor disso, eu vou ter que inserir um referencial analítico, que seja coerente, que me oriente, um ou mais referenciais analíticos. A gente consegue colocar referenciais para dialogar em ciências sociais aplicadas, né? E partir dessa simplificação, que na verdade é uma forma de organizar essa análise, né? Então, eu vou olhar ali as variáveis que o referencial me aponta, os processos, e eu vou organizar a minha análise em uma etapa do ciclo ou em várias etapas do ciclo. E eu posso relacionar essas etapas. Então, é justamente essa que vamos dizer, o ciclo ele é funcional. Ele ajuda a gente a organizar a análise. Né? A gente colocar a análise em certas caixinhas e depois... Só que o ciclo, como a gente estava discutindo, né, a gente pode bagunçar ele, vamos dizer, né, ele vem montadinho, né, começo, meio e fim, mas na nossa análise a gente pode bagunçar esse ciclo, né, e aí a gente vai ter uma análise, né, a gente não vai ter uma descrição, né, acrítica ou sem um ponto de referência, né. Então, eu acho que todos os autores, eles concordam nisso, né, inclusive eles colocam, né, vantagens e desvantagens do ciclo, né? E eu acho que aí que entrariam as colocações da Ariane, da Camila e da Soraya. Não sei se elas querem colocar alguma coisa. Não, então, acho que o que eu comentei lá é sobre quando o texto do Ramesh e Howlett, né, vão construindo a necessidade, assim, da onde vem o ciclo, né, acho que eles vão falando dos limites e as possibilidades
Acho que primeiro, antes do ciclo, eles vão falando dos limites e possibilidades, mesmo das definições, né, de políticas públicas, das análises, acho que muitos desejos e, de fato, o que se tinha nos estudos, né, e depois chegando nos primeiros modelos dos ciclos, vão aparecer. Eu gostei dessa ideia das vantagens e desvantagens, não porque elas, acho que elas não desqualificam o ciclo, mas porque ter consciência principalmente das desvantagens, eu acho que é um cuidado para quem vai analisar, porque ali é quase que uma sinalização de perigo, né? Cuidado para não cair aí, né? Então, por exemplo, quando ele fala da desvantagem de que pode levar a interpretações equivocadas, sugerindo que as políticas públicas podem, né, acabar com um problema de uma forma tão sistemática quanto esse desenho, né, de caixinhas e essa sequência, um modelo sugeria alguma coisa muito linear, e também que não estava exatamente claro em que nível e como essa análise poderia ser usada, se ela é válida para qualquer política ou para algumas determinadas, e da questão também da noção ele sente falta de uma noção de causalidade, né, no modelo. Eu acho que todos esses pontos, eles não desqualificam o esforço mas eles dizem para a gente, olha, quando você for usar, toma um cuidado, né, porque talvez a interpretação possa cair nesse lugar, que acho que não é a função, inclusive, de desenhar um esquema como esse, né? O esquema, ele é orientador, né? Exato, ele não é um referencial analítico, ele não tem tudo que um paradigma tem. Inclusive, você fala aqui no texto do Ripley, né? Ele coloca uma coisa ali mais robusta, né? Porque o esquema que ele apresenta, ele detalha, né? É que o outro texto do Ramesh e Howlett, no final, ele termina falando dos outros capítulos, né? Então, eu imagino que ele disseque muito ainda esse modelo. Agora, aquele esquema do Ripley é super bacana, ali já mostra uma riqueza interna de cada das etapas também, né? Exato, que você tem uma orientação que são 3 conceitos ali. Então, o conceito, ele orienta, né? Então, ele fala em atividades funcionais e produtos, né? Então, isso já é uma análise de uma etapa do ciclo, já é um referencial de análise. E, por exemplo, eu posso comparar 2 políticas públicas com base nisso. Eu posso dizer, essa política tem atividade tal, produto tal, essa outra atividade tal e tal, e fazer a comparação. E é uma base para dialogar também, né? Então, essa que na verdade, o ciclo, ele é uma orientação com umas caixinhas ali para a gente preencher, né? São caixinhas vazias, né? Mas são interessantes para a gente olhar com o olhar do nosso referencial analítico. Eu acho que é exatamente isso. Tudo bem, pessoal? Pessoal, podemos fazer um intervalinho? Sim. Com certeza. A gente acabou passando aqui uma meia hora aqui da nossa programação, né? Aí depois do intervalo, né, a gente faz 20 minutos aqui. Eu queria que vocês assistissem aquele vídeo que eu passei o link da Marilena Chauí. Não sei se vocês já viram, né? Alguém já chegou a ver? Ainda não, né? Então está falando muito ilustra muito essa nossa discussão, né? E na sequência a gente passar para os comentaristas da aula, né? Que hoje vão ser Isabela e Camila, isso? Isso. Vocês tinham alguma coisa preparada, planejada?
A gente planejou os itens que nós pensamos em trazer, os comentários. Não vai haver uma proposta com o grupo, mas mais de comentários que podem gerar alguma discussão. Tá bom, então podemos incluir o vídeo da Marilena? São 5 minutinhos. Sim, sim. E aí Beleza. a gente coloca na discussão geral e a gente conecta com o que a gente estava discutindo até agora. Tá joia. Tá bom? Então, pessoal, voltamos às 16h25. Ok. Ok. Joia, até daqui a pouco, então.